Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso Estudinfo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Excel, tá? A gente vai dar início a ele aí. A gente vai ver um pouquinho de como que ele é, como que é o programa, como que é a cara dele aí. E depois a gente vai passar para as fórmulas, tá? As fórmulas aí vai ter bastante coisa que eu acho que é o que mais cobrado aí de Excel. É difícil a gente ver esses aspectos assim visuais, tá? Excel é muito mais fácil a gente ver as funções, as fórmulas, tá bom? Então vamos lá. O Excel, algumas características e as abas dele, tá? O Excel, ele é um editor de planilhas completo da Microsoft. Então aí ele vai ter todas as opções que a gente pode fazer de manipulação de dados em tabelas e planilhas, tá? Através dele a gente pode realizar diversos cálculos, criar gráficos e tabelas com elementos visuais. Ele é um software proprietário de código fechado. Aqui eu não coloquei, porque a gente já tinha colocado na aula anterior lá de Windows, né? A extensão do Excel. O Excel ele trabalha com extensões por padrão a partir do 2010, né? Então, ó, o 2010, o 2016, o 2019, o 365, tá? Com a extensão XLSX, né? Antes do 2010, então 2007 aí para trás, XLS, tá? São arquivos aí do Excel, beleza? Quando a gente abre o Excel, essa é a primeira telinha que a gente vai se deparar, tá? Que ela contém as... Deixa eu ativar minha canetinha aqui para mostrar para vocês, né? Vamos lá. Que ele contém, ó, aqui, ó, página inicial, né? Ele tem todas as opções aqui, ó, de manipulação de arquivo, arquivos recentes, tá? Tudo que a gente pode fazer, ó, opção de conta, beleza? Essa é a minha primeira visão aí que eu tenho do Excel. Então, ó, essa guia arquivo aí, assim como todos os outros aplicativos do Office, né, quando eu abro o Word ou o PowerPoint, também vai para essa guia arquivo aí no início, tá? Aí depois ele me permite, ó, criar novo documento, salvar como, imprimir, compartilhar, ver os dados da conta, tá? E assim vai, certo? Todos os documentos do Office, os aplicativos do Office, por padrão na guia arquivo tem essas opções, ó. Criar novo, abrir, salvar, salvar como, imprimir, compartilhar. Depois a gente tem lá uma tabelinha, né, das teclas de atalho do Office. Eu vou deixar como um conteúdo extra para vocês com as teclas de atalho que são padrões, tá? Que funcionam tanto no Excel, no Word quanto no PowerPoint. Ou seja, se eu apertar elas, elas vão fazer a mesma função do que elas em todos os aplicativos do Office, tá? Então são algumas teclas aí como criar novo, abrir, salvar, salvar como, imprimir, tá? Elas são universais aí para o Office, beleza? A minha página inicial, né? Depois que eu vejo lá guia arquivo, quando eu clico lá em fazer um novo, né? Ele vem para a minha primeira parte aqui do Excel, primeira parte operacional dele, que é a página inicial, tá? Aí ele abre uma tabelinha, né? Ó, tem a tabela do Excel, o Excel composto de colunas, né? Que são, vai do A até, não lembro qual aqui, mas vai bem longe, tá? Então aqui a gente vai ter as colunas definidas pelas letras e as linhas por números, tá? A junção de uma coluna com uma linha e dá uma célula. Cada célula tem um nome e o nome dela vem escrito aqui, ó. Ele vem, o início dele, o primeiro é a letra da coluna, seguido pelo número da linha. Então, ó, essa célula que eu estou selecionada é a célula A1, tá? Mesma coisa que jogar o Batalha Naval, né? A gente pegava, falava, ó, eu quero que vá no E3. Então aqui, ó, eu vou no E, né? E vem aqui no 3, tá? Aí seria aqui, beleza? Então a gente tem, cada célula tem o seu nome, né? Quando a gente está trabalhando com funções do Excel, priorizem utilizar o nome de célula e não o valor que eu tenho contido dentro dela, tá bom? Depois eu vou explicar por quê. Aí, ó, dentro da página inicial a gente tem a área de transferência, onde a gente pode recortar, copiar, fonte, onde a gente trabalha com todos os tipos aí de animação de letra, né? De característica de letra, desculpa. Posso colocar um plano de fundo aí para minha célula, posso mudar a cor da letra, aumentar, diminuir. Tem o alinhamento, aqui tem algumas coisas específicas do Excel, tá? Então, como a gente vai ver depois na aula do Word, né? Como a gente já viu na aula do Word, vai ter a gente vai ter bem abrangente que o Word ele pega todas as opções, tá? Só que, como cada aplicativo trabalha com uma coisa, por exemplo, o Word trabalha com texto, o Excel com planilhas e o PowerPoint com apresentações, existem algumas opções específicas, tá?
Então, eu só vou delimitar aqui no Excel e no PowerPoint quais são as opções específicas, tá? As opções completas eu já falei lá no Word para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Números, tá? Que a gente tem do Excel, que a gente pode trabalhar com tipo de número. Os estilos, onde a gente põe formatação como tabela. As células, onde a gente põe a inserção. E a edição, né? Que daí tem autossoma, preencher, selecionar, localizar, classificar e filtrar. Vamos por cada um deles aí, beleza? Então, ó, após a tela de boas-vindas, né, a primeira aba que vai ser exibida é essa aqui, é a minha página inicial. A gente encontra os grupos, ó. Cada nomezinho aqui embaixo, tá vendo que é separado por uma linhazinha, né? Cada nome aqui é nome de um grupo, tá? Então, ó, o grupo área de transferência, primeiro grupo, ele permite colar, recortar, copiar e tem o pincel de formatação. O pincel de formatação, ele copia toda a formatação de um texto, não copia o texto, tá? Copia o formato, o estilo de letra, tamanho de letra, a cor da letra. Aqui no caso do Excel, se tiver um plano de fundo de tabela e borda da tabela, ele também copia essa formatação e para você colar em algum outro lugar, tá? Só a formatação aqui, o pincel de formatação faz. Fonte, ó, tipo de fonte, tamanho da fonte, aumentar o tamanho da fonte, né, ó. Tipo de fonte, tamanho, aumentar, diminuir, negrito, itálico, sublinhado, as bordas, né, que é exclusivo do Excel, e o cor do preenchimento da célula, que é exclusivo do Excel, né? Não confundam com o realce de texto do Word, tá? O realce de texto do Word, ele faz como se fosse um marca-texto no fundo. Aqui o do Excel não, ele preenche o fundo da célula inteiro com uma cor, tá bom? O alinhamento, ó, além das opções padrão, né, que é o alinhamento à esquerda, centralizado, direita, a gente tem as opções aqui de alinhar na vertical, tá? Que daí a gente faz o alinhamento em cima, no meio e embaixo, né? Essas opções aí de alinhamento vertical. A gente tem a orientação do texto também, ó, né? Que é esse AB aqui com uma setinha na diagonal, tá? Ele permite orientar na diagonal ou vertical o meu texto, né? Então eu posso colocar ele de várias maneiras aí. A quebra de texto automática, ela faz o texto na maior largura da coluna, em várias linhas assim, tá bom? Ele não ultrapassa a coluna. Quando a gente não quebra um texto, a coluna ela tem um tamanho delimitado, tá? Se eu for escrevendo muita coisa e passar daquele tamanho, ele continua. Só que da hora que eu vou para a próxima célula, o texto fica cortado ali na exibição. Ele ainda está lá dentro. Quando eu clico na célula, ele é exibido. Mas, quando eu estou visualizando, ele não fica ali inteiro para mim. Aí eu utilizo essa opção de quebra de texto, que ele vai pegar a largura total aí da coluna, né? E vai separar em várias linhas ali embaixo. Não que ele vai separar na linha 1, 2, 3, mas ele vai expandir o tamanho da linha e vai colocando nas linhas abaixo ali, beleza? Mesclar e centralizar, ele junta duas ou mais células em uma só e centraliza o conteúdo. Depois, ó, na guia número, ele permite definir formato de número como moeda, data, contábil, porcentagem e científico. A gente pode também adicionar separador de milha e aumentar e diminuir as casas decimais, né? Se eu quero saber, ó, a cada 1000, eu coloco o pontinho, né? Então, lá, 3 casas decimais, ponto, né? Aí o que vem na frente é o separador lá de milha. Por padrão ele não tem, tá? Por padrão ele faz tudo de uma maneira só. Aí eu tenho que acrescentar isso daí, beleza? Um outro detalhe que é legal, quando eu aperto o porcentagem, né? Se eu tiver o número 1 e apertar o símbolo da porcentagem no número 1, o que ele faz? Ele não vai colocar 1%, ele faz o 1 vezes 100 e daí coloca o porcento. Então ele acrescenta ali o quê? Ele entende que 1 é um inteiro, então 1 é 100%. Agora se eu fizer 0,5 e apertar o porcento, ele faz 0,5 vezes 100, que vai dar 50 e adiciona o sinal de porcento, tá? Então ele entende meio que fracionado, ele entende que 1 é um inteiro. 10 seria 10.000%, tá? Então, assim vai. Então, lembra sempre de acrescentar aí, desculpa, né? Falei besteira, 10 seria 1000%, 100 seria 10.000%, tá bom? O professor confundiu aí, né? Matemática aí fugiu da cabeça, mas voltou a tempo, beleza? Então, sempre, ó, apertou o símbolo da porcentagem, é vezes 100, tá? E coloca o símbolo da porcentagem no final, tá? Grupo estilos, ele permite alterar os estilos, né? As cores, as fontes e plano de fundo da planilha, né? Daí eu coloco de acordo com o que eu quero. Formatação condicional, é uma formatação de estilo de acordo com alguma condição. Vamos ver depois que a gente tem lá a função C, tá? Que é bem parecido com ela, né? Vai aqui, ó, exemplo que eu dei. Eu vou colocar o fundo verde se o valor da célula for maior do que 5 e vermelho se ele for menor do que 5, tá? Aí já fica visual, né? Não precisa ali retornar algum valor, ele retorna de maneira visual. Ele fala assim, ó, então tudo que está abaixo de 5 está em vermelho, tudo que está acima de 5 está verde, beleza?
E o formatar como tabela. A gente pega um intervalo de células lá e eu formato como um tipo de tabela diferente, com o próprio estilo diferente da minha planilha total lá, tá? É como se fosse uma tabela dentro de uma tabela, tá? Cada um com sua formatação aí. A gente tem o grupo células, que a gente permite inserir células, né, abaixo, acima, de um lado, do outro. E também a gente tem o formatar, né, que ele permite também formatar aí uma célula de acordo com o que eu quero, separado da formatação da tabela. Então, ó, é célula, não é tabela, né? O tabela, ele faz uma tabelinha lá no intervalo. Célula é uma por uma, tá? Ou um intervalinho aí se você pegar uma ou duas, tá? Grupo edição, autossoma. Ele faz uma totalização automática, né? Por exemplo, eu tenho lá três números. Eu tenho o número 1, o 2 e o 3. Selecionei os três valores e cliquei no autossoma. Ele vai fazer 1 mais 2 mais 3, que vai dar igual a 6, tá? Ele já dá para mim lá. O preencher, que ele continua uma série ou um padrão nas células vizinhas, tanto na horizontal quanto na vertical. O preencher, a gente pode apertar esse botãozinho aqui de preencher ou ir no canto inferior direito da minha célula e vai ter um pontinho preto maior ali. Quando você deixa o mouse ali em cima, ele vira um maisinho, tá? Um maisinho magrinho, não o maisinho gordinho. O maisinho magrinho é o preencher, tá? Se você clicar e arrastar para baixo, ele preenche para baixo com uma série. Se você colocar para a direita, ele preenche para a direita aumentando, tá? Então, ó, como assim uma série? Por exemplo, eu tenho lá o número 1, 2. Se eu clicar no 1 e 2 e eu vou na célula de baixo e coloco preencher, ele já vai entender que é uma sequência, né? Ele fala assim, qual que é a diferença do 1 para o 2? É mais 1. Então, ele vai fazer 2 mais 1, 3. Aí, se eu colocar de novo e preencher, 4, tá? E assim vai. Se eu colocar A, B, C, D, aí vai lá, A, B, C, D, E, tá fazendo de 1 em 1. Daí eu coloco preencher, o próximo vai ser F, o próximo vai ser H. Se eu colocar 2, 4, 6, ele entende que o preenchimento está sendo de 2 em 2, tá? Então daí vai lá, 2, 4, 6. O próximo, se eu colocar preencher, né? Selecionei o 2, 4 e o 6. Preencho ali, vai ser o 8, tá? Detalhe, se você colocar só em uma célula, ele copia. Se você selecionar mais de duas aí, né? Desculpa, mais de uma, ou seja, duas ou mais, ele vai preenchendo. Funciona também com data, funciona também com nome de mês, tá? Se a gente colocar lá janeiro, fevereiro, março, ele já consegue preencher para mim lá, beleza? O limpar, que ele limpa todo o conteúdo ou somente a formatação, hiperlinks e comentários, tá? Ele deixa eu limpar de acordo com o que eu quero. Classificar e filtrar, que ele faz uma organização de dados de acordo com o necessário, né? De A a Z, crescente, decrescente, tá? Ele que vai dar as opções ali, você que escolhe. E o localizar e selecionar. Ele faz a localização e substituição dos conteúdos das células. O localizar e selecionar ele ainda tem umas opções aí de localização especial, o ir para, né? Que ele permite selecionar e localizar só células em branco, só células com fórmula, só células com tal valor específico, tá? E aí vai, tem várias opções de localizar e selecionar, certo? No inserir, a guia inserir do Excel, ela tem algumas inserções exclusivas do aplicativo, ó. Como eu falei para vocês, lá no Word eu expliquei para vocês a gama inteira aí que a gente tem, tá? Todas as opções. Aqui eu só vou pegar as opções que são exclusivas do Excel, tá? Então, ó, do Excel a gente tem a opção exclusiva de inserir tabela dinâmica. É uma ferramenta para calcular e resumir e analisar os dados que permitem ver comparações, padrões e tendência nos dados, tá? Então você coloca um pedaço ali, ele já faz assim, ó, a projeção aqui, ele faz com preenchimento, né? É que seja isso, né? É que seja aquilo. Ou você coloca um tipo de dados e você vai lá nas tabelas dinâmicas recomendadas, né? Aí fala assim, ó, isso aqui vai ficar melhor organizado se eu colocar o título aqui, se eu colocar esses dados aqui para baixo, ou se eu colocar o título embaixo, tá? E colocar aqui em cima outra coisa, beleza? Ele dá para você também opções. Mesma coisa com gráficos, tá? O gráfico, quando a gente coloca aqui ó, na opção de gráficos, né, que é a opção exclusiva do Excel, a gente tem a recomendação de melhores gráficos, né, no gráficos recomendados, de acordo com os valores selecionados. Então ele fala, ó, você selecionou esses valores, para a gente explicar ele de maneira visual, né, o Excel entendeu que ó, isso aqui vai ser melhor em gráfico de pizza, isso aqui é melhor em coluna, esse é melhor em dispersão, esse é melhor em linha, tá? Ele vai dar as recomendações para você. Mesma coisa, a gente tem ó, do gráfico dinâmico. Ele faz a mesma função da tabela dinâmica, só que resume a tabela em gráficos para facilitar a visualização aí de dados mais complexos, tá? Se a tabela dinâmica ela resume em tabela, o gráfico dinâmico resume em gráfico, tá? Na parte visual.
Ó, aqui eu coloquei os tipos de gráficos, porque eu já vi questões perguntando quais são os tipos de gráficos do Excel. Ele não dá todos, né? Ele fala assim, ó, ele dá várias opções e só uma que é. Ou ele dá várias opções e só uma que não é. Então, tenham em mente alguns deles mais comuns, né? Coluna, linhas, pizza, barras, área, o dispersão, o de ações, superfície, radar, tá? Esses daqui já não são tão comuns, tá? Os mais comuns são esses daqui, ó, até o radar, tá? Mas, né, é bom a gente saber um pouquinho deles aí, certo? Já vi acho que umas 2 ou 3 questões aí, né, que perguntavam de tipo de gráfico do Excel, beleza? Dentro do inserir a gente tem ainda a opção de mini gráficos, ó. Mini gráficos são gráficos pequenos que a gente coloca dentro de uma única célula. Cada um deles representa uma linha de dados da sua seleção. Então ele não vai ser uma representação total, é uma representação somente de uma única célula lá, tá? Por isso que é mini gráfico, ele é bem menorzinho, certo? E filtros que a gente tem também, ó, a segmentação de dados, né? Que ele utiliza um segmento de dados como filtro. Ou seja, eu pego dentro da minha tabela uma seleção de dados e eu faço assim, ó, filtra de acordo com esse valor da tabela ou com esse, tá? E linha do tempo, que ele filtra também, ele quando você tem data, ele vai filtrando ela de forma interativa para você, tá? De acordo com o que você quer, crescente, decrescente, ou você vai clicando nas datas e ele vai retornando os valores para você, tá? Isso tudo depende da configuração da sua tabela, beleza? Layout da página. O layout da página ele permite com que eu faça alterações nos elementos gráficos que compõem a planilha. Por exemplo, posso mudar a cor de fundo, alterar a orientação, tamanho da página e organizar os objetos que foram inseridos na planilha, tá? Então, layout, né? Layout lembra que ele é sempre disposição de objetos dentro de algum local, como layout de página, disposição de objetos dentro da minha página aí do Excel, tá? Então a gente tem as opções aqui, né, ó, temas, lá, igual a gente tinha lá no Word, configuração da página, a gente pode colocar quebras, inserir um plano de fundo, dar a opção de imprimir os títulos da minha planilha ou não, dimensionar para ajustar, né? Posso deixar a largura da minha coluna todas idênticas, a altura de todas as minhas linhas idênticas, tá? E assim vai, ó, exibir ó, a linha de grade, os títulos, né? E permitir com que sejam imprimidas as linhas de grade, os títulos, e assim vai. Fórmulas. Fórmulas essa aba aqui, ela contém todas as funções que podem ser utilizadas em cálculos do Excel, como por exemplo, ó, fórmula financeira, lógica, forma de texto, data e hora, forma de pesquisa e referência, fórmula matemática, né? E mais algumas funções aí que a gente tem. Além de inserir função, né, autossoma, posso também, ó, criar funções para mim, né? Ah, eu fiz um cálculo bem louco lá, eu vou utilizar ele várias vezes na minha planilha, né? Mas em vez de eu ficar digitando lá, que é um cálculo que envolve 40 células, né? 40 variáveis, eu vou dar um nome para ele que é a minha fórmula. Então toda vez que eu colocar igual a minha fórmula, ele retorna aquela função para você lá, beleza? É um jeito da gente fazer aí fórmulas com o nosso nome se a gente quiser, tá? Então, ó, aqui nas fórmulas, eu não vou entrar em cada uma delas, porque eu vou entrar depois especificamente falando sobre as principais fórmulas do Excel que são cobradas em questões, tá? Se eu for falar em todas aqui, tem bastante, tá? Não, financeira não é muito comum a gente ver. Data e hora, a gente vê pouco, tá? Pesquisa e referência, bem pouquinho também, tá? Matemática e a de trigonometria, então, é bem menos ainda, tá bom? Então a gente acaba não tendo algumas funções, né? Por exemplo, tem desvio padrão, tem tem cálculo de log, cálculo de mod, tá? Div, são coisas que não aparecem em concursos. Então não é interessante eu ficar falando de todas elas aqui para vocês, que não seria foge do nosso objetivo, tá bom? Lembra que a gente tem que estar focado no que a gente quer, no que a gente precisa aprender, tá? A aba dados. Os dados, né? Eles nada mais eles têm as funções de manipulação de conteúdo do Excel. A gente pode conectar fontes de dados, ou seja, o que vai alimentar a minha tabela pode vir de fora, né? Que são as informações de outros aplicativos, como o Access, né? O Access ele é um banco de dados aí do Office, ou utilizar fontes da web, ou ainda texto, né? Lembra que eu falei quando a gente está falando de extensões de arquivos .csv? Esses arquivos .csv a gente pode utilizar no Excel. São textos separados por vírgula. Cada vírgula que separa, ele pode encaixar no Excel como sendo uma coluna, tá bom? A gente também pode, ó, filtrar os dados de uma planilha, né, que também está presente lá na página inicial, certo? A gente pode, ó, fazer uma nova consulta, né, ver as conexões existentes com as minhas informações externas, tá?
E na ferramenta de dados a gente tem algumas opções interessantes, ó, como por exemplo, transformar o texto em colunas, né? Eu tenho um texto lá que ele está em várias linhas, né? Eu falei, putz, mas isso aqui é meu título, eu quero que ele se transforme em colunas. Posso colocar ele em colunas, né? Posso transpor. Ou, putz, eu tenho lá um arquivo do CSV, né? Que eu falei para vocês, que ele está tudo em vírgula. Posso colocar esse arquivo aí separado por vírgulas, com o Excel entendendo que cada vírgula delimita uma coluna. Aqui ele pode colocar, ó, espaço em branco delimitando como coluna. Você utiliza um caractere especial que você quiser, ó, eu coloquei hashtag, cada hashtag é uma coluna, tá? Cada ponto é uma coluna, tá? E assim vai. Tem várias opções aí para você transformar em colunas, certo? Preenchimento relâmpago, que ele já deixa você preencher com algumas pré-definições. Remover duplicados, ó, que isso aqui é legal, né? Validação de dados, que a gente, ó, esse dado tá ok, esse não, beleza? E assim vai. São as ferramentas de dados aí. Toda e qualquer manipulação de dados a gente consegue fazer aqui, né? Dados sendo fontes externas ou fontes internas aí do próprio Excel, tá? Usando outras planilhas também a gente pode fazer. Revisão, a gente encontra as opções comuns do Office na parte de revisão de documentos, né? Como, por exemplo, verificar ortografia, dicionário de sinônimo. A gente tem uma outra opção aqui nova, né? Que é essa estatística de pasta de trabalho, que ele pode contar as fórmulas, quantas fórmulas eu tenho, quantas tabelas e quantos gráficos eu tenho na planilha, né? Verificar a acessibilidade, né? Esse aqui é novo, esse aqui é novo não, né? Esse aqui é exclusivo do Excel, tá? E a gente tem a parte de proteção, ó. A gente tem a proteção de planilha, a proteção da pasta de trabalho. Então, planilha, ó, eu posso proteger planilha por planilha, tá? Pasta de trabalho, eu estou protegendo o documento inteiro, a pasta inteira, tá? Posso permitir a edição de intervalos, então, ó, eu protegi eles, mas só estou permitindo a edição de alguns locais, certo? E assim vai. Eu falei de planilha e pasta de trabalho, quer ver? Deixa eu voltar lá na nossa primeira página aqui. Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, ó, é cada planilha. Se eu clicar no maisinho, ele adiciona uma planilha, tá? Então, ó, cada uma é uma planilha. O documento inteiro, que contém várias planilhas, é a minha pasta de trabalho, tá bom? É para ficar claro para vocês aí. A gente estava no... Então, ó, aqui dentro do exibição, né, do exibir, nós temos os modos de exibição da pasta de trabalho. Como é um documento do Excel, a gente tem maneiras diferentes, né, do Excel, do Word para o PowerPoint. Então, ó, a gente pode exibir de quatro maneiras. O normal, a visualização de quebra de página, o layout de página e os modos de exibição personalizados. Daí eu defino de acordo com o que eu quero. A gente pode também, ó, mostrar ou ocultar as linhas de grade, os títulos, a barra de fórmulas, tá? Barra de fórmulas lá, voltando na primeira página lá. É essa minha barra aqui, né? Que tem o nome da coluna. Desculpa, o nome da célula, que é a coluna, é a linha. E a minha barra de fórmulas, que é esse FX. Ó. Então, tudo que eu colocar aqui dentro, eu posso inserir fórmulas, tá bom? Posso inserir texto lá direto também, mas ela é usado mais para fórmulas, tá? Outra opção também é de congelar painéis, né? Que é uma opção bem interessante. Ele tem a opção de manter uma parte da planilha fixa. Por exemplo, eu quero manter os títulos fixos. Ou quero manter os meus numerais fixos aqui do lado, né? Tem o título em cima e embaixo, né? Por exemplo, eu tenho aqui em cima o nome as notas dos alunos, né? Então, ela tem média 1, 2, 3, 4. E embaixo eu tenho todos os alunos lá. Então, sempre que eu for rodando, né, aquele nome, média e a frequência vai ficar mantido. Vai ser sempre exibido ali em cima. E os nomes vão rolando, né? Daí eu sei do que está se tratando, não preciso ficar decorando, tá? É bem legal essa opção aí quando a gente trabalha com manipulação de dados extensos, tá? O congelar painéis aí, certo? Essa aqui é a nossa visão geral do Excel, né? A gente tem algumas diferenças aí que eu coloquei para vocês, quais são as principais, né? O que a gente deve fazer, o que a gente pega mais para fixar, né? Que vai, às vezes, aparece de diferente aí em questões, mas não é muito comum aparecer essa parte gráfica assim do Excel, né? Essa parte de, ó, botão aqui, botão ali, botão lá, né? O que que faz, né? É bem mais comum a aparição de fórmulas aí, funções, né? Como ele envolve matemática, então ele deixa essa parte de o que que esse botão faz, o que que esse outro botão faz, para os outros aplicativos, que são o Microsoft Office Word e o PowerPoint, beleza? Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Quer pedir algum conteúdo diferente, deixa aqui nos comentários também, que eu vou te atendendo. Se você não faz parte do nosso grupo lá do WhatsApp, aqui embaixo do vídeo tá a descrição para você fazer parte do nosso grupo, tá? Nosso grupo lá tem... todos os dias a gente coloca questões,
Todos os dias tem resolução, então tem aulas novas, tá bom? A gente faz uma interação lá, você consegue tirar dúvidas comigo se você quiser, dúvidas com os outros alunos. Então é bem legal para você que está estudando para concurso, dar uma olhadinha lá, entrar no nosso grupo para você ficar aí por dentro das novidades e ter dicas aí para você acertar mais questões de informática, beleza? Espero você então lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha com os seus amigos lá, se inscreve no canal que ajuda bastante também, beleza? Vejo vocês nas próximas aulas e bons estudos!